Descobertas do telescópio espacial James Webb, dentro de Betelgeuse. A estrela gigante que perdeu parte de sua superfície. E o que isso significa para o futuro do universo. Lembra do final de 2019, quando a constelação de Órion parecia estranhamente apagada? Você não estava imaginando coisas? Não era apenas seus olhos pregando peças. A culpada era Betelgeuse, a gigante vermelha que, de repente, escureceu de forma tão drástica que pessoas ao redor do mundo começaram a perguntar: ela está prestes a explodir? Os astrônomos ficaram em alerta. As manchetes anunciavam uma possível supernova. E então, veio o silêncio. Mas agora, graças ao telescópio espacial James Webb, o JWST, finalmente sabemos o que realmente aconteceu, e a verdade é ainda mais surpreendente do que os rumores. Betelgeuse, a estrela que se recusou a se comportar. Betelgeuse não é uma estrela qualquer. É uma supergigante vermelha com mais de 700 vezes o diâmetro do Sol, localizada a cerca de 650 anos-luz da Terra. É uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno, mas seu comportamento nos últimos anos desafiou tudo o que pensávamos saber. Esta não é apenas uma história sobre astronomia. É sobre o coração caótico do próprio cosmos. Quando o grande escurecimento aconteceu entre 2019 e 2020, soaram alarmes. Será que Betelgeuse estava entrando em sua agonia final? Estaríamos testemunhando o prelúdio de uma supernova que poderia brilhar mais do que a lua cheia por um breve período? O JWST foi lançado na hora certa para investigar mais a fundo, e o que ele descobriu surpreendeu até os cientistas mais experientes. A estrela que literalmente perdeu a cabeça. Vamos deixar uma coisa clara. Betelgeuse não apenas teve um soluço, ela explodiu de dentro para fora. O telescópio espacial James Webb confirmou o que o Hubble já havia sugerido: uma ejeção massiva de massa superficial. Não foi apenas uma erupção, nem só uma nuvem de gás. Betelgeuse arrancou parte de sua própria superfície e lançou-a no espaço. Isso não foi apenas uma erupção solar turbinada. Foi 400 bilhões de vezes mais poderosa do que as explosões típicas do nosso Sol. É como comparar um palito de fósforo a uma bomba termonuclear. A massa ejetada pesava várias vezes mais do que a Lua. A explosão bloqueou cerca de 25% da superfície visível de Betelgeuse. A poeira expulsa formou uma nuvem gigante que fez a estrela desaparecer temporariamente dos céus da Terra. Para os astrônomos, isso foi um evento que acontece uma vez a cada geração. E o JWST capturou cada detalhe, esfumaçado e violento. O que o Webb encontrou nas profundezas do gigante. Equipado com instrumentos de ponta como o NIRSPEC e o MIRI, o JWST não parou na superfície. Ele descascou as camadas da atmosfera de Betelgeuse, revelando suas impressões digitais químicas: carbono, nitrogênio, oxigênio, e como eles se misturam e irrompem através de suas camadas. Mas foi ainda mais fundo. Ao examinar as emissões infravermelhas e os padrões de pulsação, o JWST permitiu que os cientistas analisassem a taxa de perda de massa da estrela, fundamental para entender como as estrelas morrem, mapear pontos quentes na superfície, correntes de convecção e plumas de gás em ebulição. Estudar estruturas internas que indicam o quão perto Betelgeuse está de seu ato final. Isso não era apenas um conjunto de dados. Era um laudo de autópsia de uma estrela viva, e o que ele revelou pode reescrever
os livros didáticos sobre como as supernovas realmente começam. Para os cientistas, Betelgeuse sempre ocupou um lugar especial no cosmos, mas agora é mais do que apenas um ponto vermelho no céu. É um monstro vivo, pulsante e instável, passando por uma das mudanças mais violentas, já testemunhadas em uma estrela normal. Imagine o choque emocional. Primeiro, a empolgação. Está escurecendo. Vai virar uma supernova. Depois, a decepção. Não, ainda não vai explodir. Agora, o deslumbramento. Ela ejetou parte de sua superfície. Isso nunca foi visto antes. Esta é a ciência como uma montanha russa, e o JWST é o assento da primeira fila. Betelgeuse está prestes a explodir? Ainda não, mas... Apesar do drama, Betelgeuse não vai explodir em supernova amanhã, nem mesmo no próximo século. A maioria dos modelos sugere que ela ainda tem cerca de 100 mil anos antes de seu colapso final. Mas agora, sabemos que, mesmo muito antes do fim, estrelas como Betelgeuse podem entrar em erupção violentamente. Esses eventos pré-supernova podem ser indicadores-chave do que está por vir, e o JWST está observando de perto. Enquanto isso, os cientistas estão usando os dados do JWST para recalibrar os modelos de previsão de supernovas, mapeando os séculos ou milênios, finais de estrelas massivas, como nunca antes. E se Betelgeuse não for a exceção, mas o início de uma nova regra? Seu comportamento imprevisível desafia todos os modelos lineares e organizados de morte estelar que construímos. As estrelas não apenas envelhecem graciosamente. Elas se enfurecem, se rompem e transformam o ambiente ao seu redor. Essa descoberta sugere uma fase da evolução estelar, muito mais violenta do que se pensava anteriormente. A erupção de Betelgeuse pode ser o equivalente cósmico a um ataque cardíaco massivo. Sinal de alerta, não o fim em si. E isso nos leva a um pensamento inquietante. Quantas outras estrelas massivas por aí também estão escondendo tempestades semelhantes, esperando para irromper? Estamos testemunhando um novo capítulo na astronomia. As descobertas do JWST não são apenas interessantes, são urgentes. Precursores de supernovas agora podem ser identificados mais cedo. Talvez um dia possamos prever explosões estelares, da mesma forma que acompanhamos furacões. E se Betelgeuse realmente explodir em nossa vida, ela será visível à luz do dia por semanas. E não nos fará mal, mas o impacto cultural e científico seria sísmico. Não há tempo a perder. O universo não está esperando. Quem está assistindo? Todos. Até mesmo os astrônomos mais céticos estão fascinados. Em toda a NASA, ESA, CSA e além, Betelgeuse se tornou a estrela símbolo da astronomia de alto risco e alta recompensa. É o caso definitivo de volatilidade cósmica. E o telescópio espacial James Webb é a ferramenta mais poderosa do mundo para estudá-lo. Dos departamentos de astrofísica aos astrônomos amadores, Betelgeuse uniu um mundo de mentes com uma única pergunta: o que essa estrela está tentando nos dizer? Espera, e quanto aos estudos que dizem que ela pode explodir mais cedo? Boa pergunta. Houve alguns estudos e alguns vídeos de destaque no YouTube que argumentam que Betelgeuse pode estar mais avançada em sua evolução do que se acreditava anteriormente.
Alguns modelos sugerem que ela pode se tornar uma supernova em apenas algumas centenas de anos. Mas aqui está o ponto principal. Essas opiniões estão longe de ser consenso. A questão está na incerteza em torno das camadas externas da estrela. Betelgeuse é o que os cientistas chamam de estrela fofa. Ela é enorme, inchada e instável. Medir seu tamanho exato, massa ou o estado da fusão em seu núcleo é como tentar adivinhar os batimentos cardíacos de alguém do outro lado de um lago tempestuoso. Os dados são ruidosos e as interpretações variam. Então, embora a ideia de uma supernova precoce seja divertida de se especular, o consenso científico ainda diz que temos bastante tempo. O que a NASA e o JWST realmente dizem? É aqui que as coisas ficam totalmente claras. A NASA não emitiu nenhuma declaração sugerindo que Betelgeuse está prestes a explodir. Nem a ESA, a CSA ou qualquer grande observatório envolvido na missão do JWST. Os instrumentos avançados do JWST, como o NIRS-PEC e o MIRI, permitiram que os cientistas capturassem espectros detalhados da atmosfera de Betelgeuse, revelando sua composição química, estrutura e mudanças recentes. Isso nos ajuda a entender por que ela escureceu e não que está morrendo. O resultado? Monitoramento contínuo, não pânico. Não há nenhum alerta oculto, nenhuma linha do tempo secreta e nenhuma evidência de contagem regressiva para um desastre cósmico. Betelgeuse está sendo estudada de perto, porque é imprevisível, não porque está prestes a explodir. Porque os rumores continuam voltando. Vamos encarar. A ideia de uma supernova visível em nossa vida é irresistível. Imagine olhar para o céu e ver um segundo Sol, um farol tão brilhante que projeta sombras à noite. Betelgeuse é uma forte candidata para esse tipo de espetáculo. Então, quando qualquer coisa fora do comum acontece com a estrela, como escurecimento, mudanças de pulsação ou flutuações de tamanho, as manchetes se escrevem sozinhas. Mas precisamos separar sonhos de dados. Se você viu vídeos sensacionalistas ou postagens afirmando que o JWST confirmou que a explosão está próxima, eles não se baseiam em ciência comprovada. Eles estão explorando nossa curiosidade, nossa ânsia por um drama cósmico. O medo. Será que Betelgeuse pode nos machucar? Vamos abordar a grande questão. Estamos seguros? É aqui que a lógica triunfa sobre o medo e os fatos dissipam a névoa dos rumores. Longe demais para nos causar dano. Betelgeuse está a cerca de 640 a 650 anos-luz de distância. Para que uma supernova representasse qualquer risco sério à biosfera da Terra, seja por raios gama ou ondas de choque, ela precisaria estar a menos de 160 anos-luz. Betelgeuse está 4 vezes mais distante. Só isso já garante nossa segurança. A radiação se dissiparia. A radiação de uma explosão dessas seria praticamente inofensiva quando chegasse à Terra. Sem extinção em massa. Sem caos geomagnético. Apenas luz, um belo e impressionante brilho no céu noturno. Um espetáculo celeste, não a desgraça. Quando Betelgeuse finalmente explodir como supernova, ela vai brilhar mais do que a lua cheia, por semanas. Você vai conseguir vê-la durante o dia. À noite, vai brilhar como um segundo sol, mas não trará catástrofe. Vai proporcionar um evento astronômico único em toda uma civilização. Vamos dar um passo atrás e sentir a poesia desse momento. Betelgeuse não é apenas uma estrela.
é um lembrete vivo da vastidão e da violência do cosmos. Ela está morrendo, sim, mas em seus estertores de morte está nos ensinando sobre a vida, ciclos e resiliência. Imagine só, uma estrela com mais de 700 vezes o diâmetro do nosso Sol, liberando suas camadas externas em um suspiro desesperado que atravessa séculos-luz até finalmente alcançar nossos olhos em 2025. Isso não é apenas ciência, é uma história de envelhecimento cósmico, de drama explosivo, de sobrevivência em meio ao caos. Betelgeuse escureceu. Nós entramos em pânico. Depois, aprendemos. E agora, nos maravilhamos. O que dizem os especialistas? Isso não é apenas especulação ou conversa de ficção científica. As principais vozes da astrofísica confirmaram as descobertas. Cientistas da NASA enfatizam que o evento de escurecimento foi traumático, mas não terminal. A revista Sky and Telescope nos tranquiliza. A futura supernova de Betelgeuse é um presente para os observadores do céu, não uma ameaça. O FIS.org observa que os modelos indicam que a explosão está a milhares, talvez dezenas de milhares, de anos de distância. O Earth Sky, um respeitado portal de astronomia, acrescenta: estaremos seguros, mas teremos assentos na primeira fila para um dos maiores espetáculos do céu. Essas não são teorias marginais. Elas representam o consenso das nossas melhores mentes. Betelgeuse é dramática, mas não mortal. Talvez você não seja um astrônomo. Talvez você apenas goste de observar as estrelas, ou talvez nunca tenha pensado muito sobre o cosmos. Mas essa história importa porque Betelgeuse é nosso lembrete de que fazemos parte de algo grandioso e antigo. Porque mostra como a ciência pode acalmar o medo com clareza. Porque prova que a verdade é mais bela do que os rumores. E porque, quando Betelgeuse explodir em supernova, seja amanhã ou daqui a 10.000 anos, você vai se lembrar disso. Você vai olhar para o céu e dizer: eu sabia que isso ia acontecer. Eu entendo. E é de tirar o fôlego. Então, o que vem a seguir? O JWST continuará observando. Assim como outros observatórios, tanto terrestres quanto orbitais. Os dados continuarão chegando, assim como a nossa compreensão. Mas mudanças na superfície? Possível. Pulsos inesperados? Provável. Outro evento de escurecimento? Talvez. Mas perigo? Não. O verdadeiro perigo é perder a beleza, a ciência, o drama que Betelgeuse nos oferece. O perigo é desviar o olhar, por medo infundado. O que torna esse evento único? Primeiro, escala sem precedentes. Essa ejeção de massa superficial é diferente de tudo o que já foi visto na astronomia estelar. O tamanho e o peso da matéria expulsa superam qualquer evento estelar conhecido, exceto uma supernova. Isso não foi apenas uma erupção localizada. Foi uma ruptura atmosférica, em escala galáctica. Segundo, perturbação da superfície. Enquanto outras estrelas perdem gás de suas camadas externas, Betelgeuse perdeu partes reais de sua superfície visível. É como assistir a Terra entrar em erupção e lançar pedaços de sua crosta para a órbita. Não apenas cinzas vulcânicas, mas massas de terra inteiras. Terceiro, instabilidade duradoura. Anos após o evento, Betelgeuse ainda não voltou ao normal. Seus ritmos internos, ciclos de brilho e emissão de energia estão erráticos. O JWST e outros observatórios
estão monitorando a oscilação contínua em seu interior, que ninguém ainda compreende. Urgência e escassez. Um vislumbre único de uma fase estelar rara. Este pode ser um evento que acontece apenas uma vez por século. Astrônomos já especulavam que Betelgeuse, uma supergigante vermelha, se aproximando do fim de sua vida, poderia eventualmente explodir em uma supernova do tipo 2, mas ninguém esperava flagrá-la em um ato tão dramático de convulsão antes da explosão final. O timing do JWST não poderia ter sido melhor. Ele foi lançado justamente a tempo de testemunhar uma das fases mais raras conhecidas da evolução estelar, registrando-a em detalhes extremos antes que a poeira cósmica literalmente se assente. Esse é o tipo de dado com que astrofísicos sonham e que muitas vezes perdem por séculos. Agora, estamos assistindo à lenta recuperação, em câmera lenta, de uma supergigante vermelha que se rasgou diante dos nossos olhos. A superfície expulsa ainda está esfriando e se dispersando pelo espaço. A estrela ainda está se curando, ainda se reequilibrando, ainda ecoando as consequências de sua própria tempestade interna. Mas essa não é apenas a história de Betelgeuse. É a nossa história também. Um testemunho do que acontece quando construímos instrumentos, como o JWST, quando alcançamos além da Terra e quando ouvimos os sussurros das estrelas. O telescópio espacial James Webb nos deu mais do que apenas dados. Ele nos deu um assento na primeira fila para a evolução estelar em tempo real. Você acompanhou a jornada. Você sentiu o deslumbramento. Agora, faça disso parte da sua própria curiosidade. Continue observando Betelgeuse, porque o próximo capítulo pode abalar ainda mais o cosmos.